Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de Teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.
As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa então o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, nesse dia 3 de maio de 2019. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua participação aqui com a gente. Aliás, estamos aguardando mesmo aqui a sua participação através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Você também, aí através do nosso WhatsApp no 99907-0097. Pesquisa do dia. Pois é, hoje a nossa pesquisa vai fazer uma pergunta e hoje, sobretudo, o nosso debate tratando desse tema. Hoje nós vamos falar sobre culpa. Seja sincero, você já conseguiu se livrar dela? É o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque também do nosso debate nesta manhã, quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente discutir este assunto a dama da mesa, a doutora Sayonara Marques, da PIB do Recreio, também o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus em Cascadura, o pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central no Gato Preto, em São João de Meriti, e o pastor Ailton Sequeira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Campo Grande. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando, e o pastor Edilson Carlos vai estar orando, então, abrindo o nosso debate. Pai bendito, te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos aqui, de ter conseguido chegar aqui. Continue abençoando, Senhor, a nossa vida, a vida dos debatedores, de forma que possamos ser esclarecidos sobre esse tema extremamente importante nesse dia. Precisamos, como sempre, mais uma vez da sua ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje o nosso debate vai tocar mais uma vez neste assunto. Vamos falar sobre culpa. A culpa que paralisa, a culpa que se arrasta, a culpa pessoal, a culpa por causa de outros. E quantas pessoas vivenciando exatamente essa culpa ainda hoje? A pesquisa então faz a pergunta e pede para que você seja muito sincero, porque esse será mais uma vez um debate libertador para muita gente a partir da sua resposta sincera. Você já conseguiu se livrar da culpa? A gente começa o nosso debate depois de 3 horas e muito mais que isso. Na verdade, desde ontem, o tema do debate sendo fomentado para hoje, a gente fazendo e repercutindo todo o tema do debate. Nós estamos começando o debate de hoje com o resultado parcial. 55% dizendo que não. E essa é a nossa realidade de hoje aqui no debate. E nós vamos debater este assunto. Pastor Níger, meu irmão querido, muito bom tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, pastor Léo, colegas debatedores, família Melodia, um prazer, uma honra renovado estar aqui. Pois é, meu pastor, amados, a culpa é talvez o ponto onde psicologia, psicanálise, religião mais converge, né? Talvez seja o maior ponto de convergência entre essas diversas matérias. Esse é um tema que atinge milhões, bilhões, B de bola de pessoas. As enfermidades, as patologias provenientes do sentimento de culpa são inúmeras. Algumas aqui, ansiedade, complexo de inferioridade, citei algumas, anotei aqui, neuroses múltiplas, baixa autoestima, insegurança, pessimismo, etc. Mas na primeira fala, eu queria pontuar a questão da culpa objetiva e da culpa subjetiva, porque é daqui que vem o sentimento. Muitas vezes há a culpa objetiva, mas não há
a culpa é subjetiva, ou seja, a pessoa não se sente culpada, apesar dela ser culpada. E quantas vezes há uma culpa subjetiva, há o sentimento de culpa sem que necessariamente ele tenha uma razão objetiva para isso. E aí a gente vai caminhar um pouquinho para entrar na nossa própria seara, que é a questão, né, das neuroses cristãs, que muitas vezes as pessoas se sentem culpadas, têm o sentimento de culpa, têm uma culpa subjetiva por algo que, na verdade, a palavra de Deus não fala. Vou citar um depoimento real, vou abrir aspas aqui para o depoimento real. Essas palavras foram ditas mesmo. Abre aspas, o diabo me tentou de todas as formas, mas eu resisti a ele e não fui à praia no sábado de manhã. Veja, ela se sente extremamente culpada porque tem desejo de ir à praia. Eu conversei com uma pessoa sobre isso, e aí, nesse caso, não era essa pessoa, era um rapaz que falava isso. Eu não suporto esse sentimento, eu não consigo lidar com essa minha vontade, porque eu tenho tanta vontade de ir na praia, eu tenho tanta vontade de ir na praia, isso está me consumindo. Pode parecer uma tolice, mas aquilo virou uma neurose para a pessoa. Ela tinha uma culpa terrível porque tinha o desejo, não é nem que tinha ido na praia, não. É que tinha o desejo de ir na praia. Da onde veio? Não foi a palavra de Deus que produziu, não foi... É o status quo vigente. Né? Freud fala muito sobre isso, sobre essa questão de que a gente não atende às expectativas gerais e você começa a entrar num sentimento de culpa. Então hoje, claro que há situações, repito, que há uma culpa objetiva e que gera também um sentimento de culpa, conquanto muitas pessoas têm culpa objetiva e não têm sentimento de culpa nenhum, né? Mas hoje quero muito pensar sobre isso. Essa culpa que muitas vezes sentimos e que não tem razão de ser. E que está consumindo, que está destruindo, que está quebrando a gente por dentro. Então eu concordo e clamo a Deus mesmo que seja um debate libertador. Até para que a gente possa diferenciar o meu sentimento de culpa de uma culpa real. Mesmo a culpa real tem cura. Muito mais um sentimento que muitas vezes é motivado por uma circunstância, por uma questão da sociedade, por uma questão do meio no qual eu vivo. Sou um apaixonado pela igreja, me permitam um parênteses aqui agora. A igreja é o melhor lugar do mundo. Eu sou fã da igreja, estou falando da igreja como um todo, não estou falando da igreja a qual eu pertenço. Meus filhos foram criados na igreja, louvo a Deus por isso, mas a igreja, às vezes, produz neuroses terríveis. Sentimentos de culpa completamente inadequados que a Bíblia não produz. Então que hoje o Papai do Céu nos use poderosamente. Doutora Sayonara Marques, muito bom tê-la aqui nesta manhã, bom dia. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês também nesse debate tão bom, né, sobre a culpa tão importante, né? Pois é, e aí, doutora? Então aqui vem a pergunta, né? Culpa, seja sincero, você já conseguiu se livrar dela? Aí como é que a gente pode fazer essa análise, né? Será que eu realmente já me livrei da culpa ou não? Quando você pensa sobre algo que já cometeu, já fez, ou até uma omissão sua, e aí você pensa assim, eu nunca vou me perdoar disso. Puxa, se eu não tivesse feito isso, aquilo não poderia ter acontecido, né? Poderia estar tudo tranquilo. Aí você já está mostrando que ainda se sente culpado. Então não é tão difícil assim você identificar se a culpa ainda existe ou não. E quando ela existe, ela aprisiona você numa ideia fixa. Um bebê caiu do seu colo. Morreu. Se eu não tivesse carregado o bebê, se eu não tivesse ido fazer aquela visita, e se aquilo continua te aprisionando, significa que você ainda sente a culpa. E é libertador quando você se responsabiliza, de fato, eu me distraí, a criança caiu, não foi a minha vontade, mas eu me desculpo, me livro dessa culpa. O que eu posso fazer por isso? Auxiliar os pais, permanecer junto, aconselhar, amar os pais, mas daquilo eu não posso mais resolver. O que eu posso fazer é me perdoar, pedir perdão a eles, a Deus, e me sentir livre dessa culpa. Porque quando você não se sente livre, você começa numa sequência, num ciclo de negativismo, e aí, por exemplo, tem pessoas que bebem e ainda dizem, bebo para esquecer. De fato, enquanto você está bêbado, você esquece, mas volta e volta pior. E a culpa vai ali te martirizando e te deixando destruído cada dia mais. Muito bem. Pastor Edilson Carlos, meu querido amigo, bom também tê-lo aqui nesta manhã, Pastor Edilson, bom dia. Bom dia, Pastor Léo, bom dia aos demais debatedores. É um tema libertador também para mim, é verdade. E eu estava pensando nisso e realmente, porque eu acho que a culpa ela tem seus filhotinhos, as culpinhas. Nem sei se o português está correto, mas é isso mesmo. Por quê? Veja bem,
mesmo quando nós nos queremos nos livrar da culpa, surge o sentimento da culpa porque estamos querendo nos livrar da culpa. E ficamos presos como num visgo, numa areia movediça, que não conseguimos sair dela. E parece que isso é inerente ao ser humano. Nós, como seres humanos, somos assim. Trazemos essa característica. E aí que é a questão, como se livrar? Eu penso que devemos abandonar um pouco a cobrança excessiva que temos de nós mesmos. Às vezes nós temos uma cobrança excessiva, então se você ajuda, você sente culpa porque poderia ter ajudado mais. Se você não ajuda, você sente culpa porque não ajudou. Enfim, sempre a pessoa vai estar mergulhada num sentimento de culpa. E isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. A Bíblia Sagrada fala que quando Jesus morreu no Calvário, Paulo diz isso, ele rasgou o escrito de dívida, ou seja, ele rasgou a nossa culpa. Hoje nós não temos mais culpa. Num tribunal, quando a pessoa é absolvida, ela não tem mais culpa. Então ela não tem que ficar remoendo aquele sentimento. Judas, ele provavelmente teve arrependimento, mas provavelmente pelo sentimento de culpa, para reparar o erro dele, ele cometeu suicídio. Então a culpa, ela é terrível, ela é forte, ela agarra a pessoa. Então hoje, com certeza, nesse debate, eu acho que nós devemos realmente trabalhar isto, e trabalhar, às vezes, pastor, eu penso até em questão assim também, até médica, até uma questão do profissional da saúde. Porque a pessoa, daqui a pouco, a Bíblia Sagrada diz assim, até o justo, quando sofre opressão, endoidece. E quando fala de endoidecer, não é de endoidecer do diabo, não, é endoidecer mesmo. Pressão. Então, quando a pessoa está sob culpa, ela está sob pressão. Agora, imagine viver sob pressão 24 horas, sonhando com a culpa, vivendo com a culpa, tendo um relacionamento bem próximo com a culpa. Essa pessoa vai endoidecer. Ela não vai ter... A vida dela vai ser trocada pela vida da culpa. Então, eu acho que esse tema hoje é fantástico. É aquele tema show, nota 10, que também é libertador para mim, confesso isso. Tá aí. Não vou nominar ninguém que vai participar aqui não, tá? Você fica tranquilo aí. Tá, que o importante não é você nominar você, o importante é você colocar para fora, você participar, porque você pode ficar mais à vontade. Um ouvinte diz aqui, eu particularmente não consegui me livrar da culpa de coisas que fiz, mas uso a culpa para que me lembre do caminho que devo seguir e não o que eu fiz. Entendi. Ele lembra da culpa para poder continuar no caminho, seguindo a Cristo, não mas pelo que ele fez. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai analisar isso aqui, tá bom? Outro ouvinte participa aqui com a gente. Cadê? Tá aqui. Carrego uma culpa que me angustia, evito até de pensar. Meu pai estava muito doente, eu estava no início da minha gestação, da minha primeira e única filha. Não tinha condições de ajudar meu irmão a cuidar dele. E vendo ele sofrer e piorar em casa, mesmo ele não querendo ir, o convenci que seria melhor levá-lo para o hospital. E após 2 semanas ele veio a óbito. Não consegui me perdoar por causa disso. Outra que eu infelizmente sinto culpa até hoje por não ter perdoado o meu marido por uma traição, pois ele era muito bom para mim. Me casei de novo e o atual esposo não é tão bom companheiro. Não me perdoei por não ter perdoado à época, mas depois sim. Mas o meu coração ainda traz essa culpa de não estarmos juntos. Ou seja, pastor Níger, é uma culpa objetiva nesse sentido, né? Assim, eu provoquei alguma coisa e é por isso, se eu não tivesse provocado isso, talvez o resultado seria outro. Não necessariamente, mas aí onde reside a culpa, pastor Níger? A gente pode desenvolver esse raciocínio. Existe uma culpa objetiva porque existe um fato, né? Não é uma ficção, não é uma fantasia. Existe um fato que provocou a situação. A questão é que a culpa subjetiva é desproporcional à culpa objetiva. Dá uma dimensão para aquilo que vai tomando conta e absorvendo toda a vida da pessoa. Alguém citou, acho que é uma irmã, não sei, ela fala da questão do pai. Eu vivi essa questão do meu papai. Meu papai teve câncer durante 3 anos, um processo terrível, enfim, vai definhando. E ele queria morrer em casa. Só que no final da vida dele, ele já muito agravado a situação,
precisamos levar para o hospital mais uma vez. E ele morreu no hospital. Num primeiro momento vem um impactozinho. Se você não lidar com aquilo ali, a culpa subjetiva vai ganhar uma proporção que vai te destruir. Hoje eu preciso repensar essa questão, né? Todos nós temos culpas objetivas na vida, todos nós temos situações. Uma coisa que eu também preciso refletir, e eu quero compartilhar a minha própria questão, que me ajudou demais, e eu sou muito tranquilo com relação ao meu pai, é que naquele momento eu fiz o que eu podia fazer naquele momento. Eu não sou Deus. Eu não posso prever o futuro. Cito um caso específico, meu pastor, com a sua permissão. Quando descobri que meu pai tinha câncer, a dúvida era, primeiro faz quimioterapia e depois a cirurgia, ou faz a cirurgia e depois faz a quimioterapia? Decidimos com os médicos que primeiro faz cirurgia, depois quimioterapia. Meu pai pagou um preço altíssimo por essa decisão. Mas eu não me sinto culpado, porque naquele momento... Era a decisão a ser tomada. Era a melhor decisão a ser tomada. Não, a gente fica trabalhando com consequências. Aí vamos enlouquecer todos, na verdade. Porque no momento é o que eu melhor... Está uma série de situações, situação emocional. Ela tem dificuldade de perdoar uma traição, mas não é fácil perdoar uma traição. Depois ela entende, mas no primeiro momento é complicado. Cada um interpreta isso de uma forma. Então vou voltar à minha questão original. Eu tenho uma culpa objetiva? Tenho. Mas a subjetiva vai ganhando ela vai se tornando desproporcional. E aí vem uma série de patologias. Aí vem uma série de enfermidades que são consequências dessa culpa subjetiva completamente desproporcional. Vamos precisar hoje, clamo a Deus, nos capacitar a isso. Temos uma culpa, talvez objetiva, em muitos casos nem isso tem, mas será que não estamos numa dimensão que está me destruindo? Não vai resolver nada. E aí o sangue de Jesus vai nos ajudar demais a caminharmos para essa absolvição. Muito bem. Doutora Sayonara, tem uma outra participação aqui que chegou bem cedo hoje, eu estava analisando aqui. Ouvintes assim, não, respondendo a pesquisa, né? Seja sincero, você já conseguiu se livrar da culpa? Aí ela respondeu, não, meu filho morreu há 2 anos atrás, era PM, entrou porque fiz de tudo para ele. Até o boleto do concurso eu paguei. E hoje carrega essa culpa. Se ele não tivesse tido o meu incentivo, não seria PM e estaria vivo hoje. Olha que peso que carrega a partir de um resultado. Se não incentiva, aí você também não incentivei. Aí incentiva, tem um resultado que não é o esperado e aí vem a culpa, doutora. É complicado, né? Para nossa cabeça isso, né? Que questão. A verdade é que quanto maior for o nível de cobrança, maior vai ser também o nível da culpa. Então, quanto mais eu me cobro, porque eu incentivei meu filho, porque isso aconteceu, maior o nível da culpa e menor vai ser a probabilidade de você conseguir se perdoar por isso. Na verdade, se observar, o que ela fez foi o melhor para o filho, o melhor que ela entendia ser para o filho. No entanto, aconteceu isso. Ela não pode prever. Então, o que ela precisa entender e absorver eu fiz o que eu entendi ser o melhor para ele. Os ocorridos não dependem de mim. Então, eu preciso, ao invés de me culpar e paralisar, eu preciso me responsabilizar sobre isso. Eu orientei meu filho. Essa foi a minha responsabilidade, de dar o melhor para ele. Porque era a visão do melhor. Ela fez por amor. Agora, os ocorridos, isso não depende dela. Então, que culpa ela tem? Realmente não. Tá aí. Pastor Ailton Siqueira, que bom também, meu pastor, tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, meu querido pastor. Alegria minha. E aí, meu pastor? Pastor, Léo... O tema hoje é fácil. Puxa. Hoje é tranquilo. Vamos lá. Olha, é difícil ter um tema fácil e tranquilo aqui na Rede Melodia, já posso dizer assim. Mas abrangendo, pensando sobre essa questão, né? Como é importante a gente tocar nesse assunto de culpa, porque ela está mais presente na vida das pessoas do que a gente imagina. Eu, esses dias, tive oportunidade de estar com uma pessoa em que ela foi assaltada. E olha só, ela estava carregando uma culpa por ela ter sido assaltada. Por quê? Ela fala, se eu tivesse feito isso, eu poderia não ter sido assaltado. Se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse saído de casa, se eu tivesse feito isso... E aí a pessoa começa naquele processo de si, e o si não existe. Aconteceu porque tinha que acontecer. E a gente precisa encarar isso. A palavra de Deus, ela diz uma coisa,
tudo sucede de igual modo a todos debaixo do sol. Nós vamos viver momentos bons, momentos ruins, mas a questão toda é como eu encaro essas adversidades que se apresentam diante da minha vida. Eu posso me permitir paralisar diante dela, assumindo esse papel e travando todas as áreas da minha vida, porque, na verdade, a gente... É claro, ninguém gosta de errar e ninguém gosta de passar por algumas coisas, mas o erro faz parte de um processo maravilhoso de crescimento. E eu preciso entender isso, eu preciso ter essa compreensão na minha vida de que isso faz parte. Então, por exemplo, também teve um exemplo muito interessante. Às vezes a gente trata algumas pessoas, a gente está conversando, e tem pessoas que se sentem culpadas de terem sido abusadas quando pequeno. O sentimento de culpa, pastor, é uma coisa muito interessante, porque elas vêm nutrindo, não, eu poderia... O que eu fiz para que a pessoa pudesse olhar para mim e desejar? Eu fiz alguma coisa para que ela pudesse se aproveitar de mim, fazer isso tudo. Então, carrega uma culpa muito grande. Então, como estamos falando aqui sobre essa questão de libertação, é muito importante que hoje eu acredito que muitos e muitos outros casos serão apresentados aqui, mas a princípio eu queria deixar para você o seguinte: primeiro, você não é perfeito, ninguém aqui é perfeito, nenhum de nós é. Nenhum de nós tem essa habilidade de perfeição e de não errar. E, às vezes, a culpa ela é realmente real, mas eu preciso aprender e trazer a culpa para um lado que eu possa crescer. Porque é salutar você sentir culpa. Porque você sente culpa, você comete um erro, você tem que realmente passar por aquele processo, mas você vai decidir se aquilo vai servir de aprendizado para você ou vai servir de prisão para a tua vida. É uma decisão que a gente precisa ter. É óbvio que tudo isso é relacionado a uma série de valores, de coisas que foram agregadas à nossa vida, como, por exemplo, a culpa de ir para uma praia. A pessoa sente culpa de ir para a praia. Por quê? Porque o contexto de vida dela, a formação, a história dela, levou, de alguma maneira, a encarar aquilo como um pecado, como uma coisa errada. E, na verdade, não é. Então, ela é subjetiva, ela trabalha de maneira pessoal, e eu acredito que nessa manhã a gente vai avançar bastante aí, pastor Eliel. Muito bem. Até porque, pastor Edilson Carlos, nessa vida de tantas decisões que temos que tomar, imagina, só não haveria culpa se acertássemos todas. Imagina que negócio... imagina. Aí seríamos deusinhos, né? Imagina acertar todas as decisões. E aí que vem essa questão da estrutura familiar. Eu queria entrar também aqui nessa questão da estrutura familiar, que eu penso que conta muito nesse sentido. Não, pastor Edilson? Sim, pastor Eliel. Se fôssemos máquinas, não sentiríamos culpa. E a culpa é algo divino, é de Deus, como disse o pastor Ailton. Ou seja, eu sinto culpa, então eu posso redirecionar a minha vida nos acertos. Então, nós sentimos culpa quando julgamos aquilo como algo errado, enfim. E a culpa também, ela não pode ser hipotética. Às vezes o problema é que a pessoa tem uma culpa hipotética. Se o goleiro da Chapecoense não tivesse defendido aquela bola no último minuto, no último segundo, o avião não teria caído. Ora, meu Deus do céu, isso é uma coisa surreal, imaginária. E na família, que a coisa que é séria. Por quê? A gente que faz sepultamentos, pastores, a gente vê muito em sepultamento as pessoas em desespero, chorando, gritando. E às vezes o desespero, aquele choro, não é de amor, é de culpa. Porque poderia ter feito enquanto aquela pessoa estava viva e não fez. Poderia ter abraçado, poderia ter beijado, poderia ter perdoado, poderia ter feito muitas coisas e não fez. Perdeu a oportunidade. Aí vai carregar aquela culpa pelo resto da vida. Então, dentro da família, para que isso não aconteça, aí também tem a parte desse debate libertador. Começa a partir de hoje a melhorar o seu relacionamento dentro de casa, com os filhos, o filho para com o pai para com a esposa, para com os filhos, enfim, dentro de casa. Melhorar o relacionamento para que, se aconteça alguma coisa, alguma fatalidade da vida ou alguma consequência, a pessoa não carrega essa culpa, não venha carregar essa culpa. Essa mãe que perdeu o filho, porque ela deveria ficar feliz, não por perder o filho, mas porque ela atendeu o anseio do filho. Ela atendeu o desejo do filho. Então não tem culpa nisso, ela fez a coisa correta. Eu acho que o problema é a culpa quando a gente age por imprudência.
A culpa é aquela culpa imprudente. Eu estou no carro, vou a 150, a 180, o carro bate e morre todo mundo, eu tenho que trazer essa culpa assim, porque eu fui imprudente. Agora, se você está no carro, está dirigindo normal, vem alguém, bate, qual é a culpa que você tem de estar no volante? Então, eu acho que dentro da família, nesse caso específico, mudar o comportamento é fundamental para a gente não sentir culpa lá no futuro. O ouvinte diz aqui, da Pavona, arrependimento é reconhecimento e mudança. Culpa é reconhecimento e sofrimento. Um leva a uma mudança de comportamento, o outro não. Estou no processo e aprendendo a mudar. Obrigado, querido, pela participação também aqui com a gente. Nova Iguaçu, ouvinte, parabéns pelo tema, mais uma vez, reflexivo. Admito que volta e meia, algumas culpas vêm à mente, sim. Isso aqui, obrigado pela participação também aqui com a gente. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir para o intervalo, a gente vai para o intervalo, volta já com toda a segunda parte do nosso debate, nesta manhã, discutindo o tema culpa, e você também participando com a gente. Até já. Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente, você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador, formação ministerial e pastoral, vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de Teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema culpa. Seja sincero, você já conseguiu se livrar dela? Discutindo aqui este assunto com a doutora Sayonara Marques, com o pastor Edilson Carlos, com o pastor Ailton Sequeira e também com o pastor Níger Martins. E muita gente aqui participando, graças a Deus. E a gente vai dar aqui uma atenção maior aqui aos nossos ouvintes também, acaba sendo o nosso feedback aqui, material para a gente poder estar analisando. O ouvinte pergunta aqui, pastor Níger, nessa sequência, ouvinte de Bom Sucesso, culpa é o mesmo que remorso? Ou seja, o pastor Edilson elencou aqui, quase, eu pensei até que ele fosse responder aqui, só para a gente trazer, porque a dúvida também, não só dessa nossa ouvinte, mas de tantas outras pessoas, pastor Níger. Ele permite a gente introduzir a questão do arrependimento e do remorso. Né? Eu fiz algo errado, tenho uma culpa objetiva ou não tenho, mas eu entendi que tinha culpa subjetiva, vem o sentimento de culpa. Esse primeiro sentimento de culpa, ele não é ruim. Ele é necessário até. Do contrário, seria um psicopata. Acabei de ver um filme agora sobre um menino argentino, o filme final É o Anjo, está em cartaz, em que um menino de 17 anos tinha matado 8 pessoas. E ele matava de graça. Não matava de graça. E não sentia nada. Não sentia nada. Não tem sentimento de culpa. Isso é bom? Isso é psicopatia. Claro que não é. Agora, fiz algo e tal, vem o sentimento de culpa. Vem uma culpa subjetiva, que eu preciso dimensionar. A partir daí vem arrependimento. O arrependimento ele vai fazer mudança de postura e vai libertar do sentimento de culpa. Porque eu me arrependo, peço perdão a Deus, peço perdão a quem eu possa ter ofendido, alguma coisa assim, reparo o erro, se possível reparar, que nem sempre é possível reparar, me arrependo, repito, e abandono. O arrependimento é isso, o arrependimento é mudança de rumo e libertação do sentimento de culpa. Já o remorso vem o sentimento de culpa
fica preso no sentimento de culpa, daqui vem o remorso, e daqui vem as patologias, daqui vem a escravidão. O caso de Judas é um caso típico de remorso. Por isso, ele é consumido pelo sentimento de culpa e é levado ao suicídio. Então, arrependimento gera mudança, remorso não gera mudança. Arrependimento gera libertação em Cristo, remorso não gera libertação em Cristo. Permanece aquela escravidão, fica preso ali o tempo todo. Tá aí. A gente aqui participando, vamos lá. O ouvinte diz aqui, senador Camará, já consegui me livrar? Sim, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas temos que ter cuidado na vida, pois como falou o pastor, a culpa causa até doença. Parabéns pelo debate, obrigado pela participação. Volta Redonda, paz, pastor, depende de cada pessoa e de quanto pecou. Eu, por exemplo, fui um grande pecador, acho. Não falo por todos, apenas por mim. Não nos livramos da culpa, aprendemos a conviver com ela. Só na ressurreição ela desaparecerá. É nesse sentimento mesmo, doutora? A gente consegue conviver com a culpa? Não, eu sou culpado, mas vou conviver, mas não consigo me livrar dela não. Como é que é isso? Eu entendo diferente. A gente consegue sim se livrar da culpa. Eu vou dar um exemplo aqui que eu lembrei de um casal que eu tratei. O homem havia traído a mulher, o homem cristão. E ele se sentiu tão culpado, e ele passou por um processo de depressão. Ele não aceitava, ele já não ficava... A mulher o perdoou, ele voltou para casa, mas ele já não ficava, não tinha nem mais relacionamento com ela, porque, na verdade, ele se sentia culpado e vivia na cama. E aí, nesse tratar, ele se sentia vítima. Ele foi encantado pelos encantos da Jezebel. Mas assim, e eu? Onde é que está a minha culpa nisso? Quando ele se responsabilizou, entendeu, foi um ato falho que eu cometi, me perdoei, pedi perdão à minha mulher, Deus me perdoou, eu estou livre da culpa, sim, é claro que a gente se liberta da culpa. Eu coloquei aqui até um trecho na área, botei assim, que a gente deve entender que se nós nos arrependemos, Deus nos perdoa e precisamos nos perdoar também, nos desculpar, nos desfazer da culpa. Eu coloquei um trecho aqui de Davi e Batseba, quando o profeta Natan foi confrontar Davi em seu pecado, em 2 Samuel 12, 13 e 14. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. Quando ele teve entendimento do pecado, ele caiu em si e Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, porque ele se arrependeu. Você não morrerá, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Mas o que acontece? O menino realmente morreu, ele, claro, clamou, né? Se jogou pelo chão, jejuou, clamou, o menino realmente morreu. Mas logo ele se reergueu, né? Se lavou, comeu, vestes limpas, porque ele teve a responsabilização. Eu sei o que eu fiz e sei que isso é fruto do que eu fiz, mas eu não preciso viver em culpa. E ele mesmo diz aqui em Salmos 32, de 1 a 5, sabedoria de Davi, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Se Deus onipotente apaga minha culpa, é claro que eu posso me libertar dela. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu escondia os meus pecados, olha a culpa aí, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então termina. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não me encobri a minha culpa. Quando eu não encubro, olha, quando eu libero isso, eu confesso. Aí ele diz, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Ora, se Deus perdoa e se Deus nos livra dessa culpa, é lógico que nós somos libertos dela sim, com certeza. Tá aí. Pastor Ailton, ouvinte, participa aqui com a gente. Dizendo a paz a todos, eu não consigo me livrar da culpa de ter abortado quando eu tinha 18 anos. E agora já estou com 50. E ainda assim, não consigo me perdoar. E aí, pastor Ailton? Pois é, pastor Eliel. A gente tem que saber, existem algumas situações, por exemplo, se ele tem fé, se ele acredita em Deus. Porque a fé em Deus e o conhecimento na palavra de Deus, ela nos permite ultrapassar essas barreiras normais que existem, entendeu? Então, por exemplo, ele precisa acreditar na palavra de Deus e entender
que ele não precisa mais carregar isso, porque o Senhor já perdoou ele desse erro que ele cometeu. É interessante que às vezes, por exemplo, a gente olha assim e parece, poxa, por que ele não ainda está preso a isso 50 anos? Mas nós falamos aqui sobre a subjetividade. Cada um lidar de uma maneira. Você percebe que, por exemplo, o apóstolo Paulo, pastor Eliel, foi um homem extraordinário. Mas algumas vezes você percebe nas cartas que ele traz à memória algumas coisas que ele fez no passado. Ele fala assim, eu não sou digno, eu não mereço, eu sou o pior. Mas ele diz em Filipenses, capítulo 1, capítulo 3, e aí ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, eu prossigo para o alvo. É dizer, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então ele fala, eu não posso ficar preso ao passado, porque uma vez que eu fico preso ao passado, eu não vou conseguir avançar para o futuro. Então eu acredito que na vida dele, ele deve ser uma pessoa que vive oscilando o tempo todo. Porque o pecado faz isso, ele não permite, a culpa faz com que você se torne uma pessoa inconstante. Porque você vai caminhando, daqui a pouco você se lembra, você para. E aí você retrocede, vai caminhando e para. Então eu quero dizer para você que Cristo morreu por todos os nossos pecados. E a Bíblia fala, se a gente confessar, como foi lido aqui, a doutora acabou de ler aqui, o pecado que Davi cometeu foi terrível, mas ele se reportou para o Senhor perdoou ele. E a Bíblia fala que Cristo, o sacrifício de Cristo, nos perdoa de todos os pecados que nós cometemos. Então, querido, entenda uma coisa, você errou, como muitos de nós aqui erramos, e podemos ter errado até de uma maneira muito maior do que a sua. Mas quando você se volta para Cristo, o amor de Cristo, e você permite que esse amor entre em seu coração, a coisa que você vai sentir é a paz do Senhor. A paz vai tomar conta do teu coração. E ainda que você não vai esquecer, porque a gente não esquece, mas você vai se lembrar e não vai sentir mais culpa e não vai sentir mais nada, porque Jesus trabalhou isso na sua vida. Pastor Edilson, ouvinte, participa aqui. Eu namorei uma pessoa maravilhosa e devido ao meu ciúme e temperamento difícil, perdi essa pessoa. Anos depois, essa pessoa já se casou, constituiu família e eu estou sozinha. Carrego essa culpa de ter perdido uma oportunidade de formar uma família. Minha mãe também me culpa e diz, você jogou uma bênção fora. Essa culpa é um fantasma na minha vida, olha aí. Mas ela também não pode viver sobre isso. Vamos supor que ela realmente tivesse casado com esse rapaz e esse rapaz se tornasse agressivo. Ela sentiria culpa porque ele foi agressivo. Tem coisas que fogem do nosso alcance. Eu acho que a pessoa não pode confundir culpa com esquecimento. Ou lembrança, como disse o pastor Ailton. O fato de você ter praticado um ato há 50 anos atrás não significa que isso vai apagar da sua memória. Você não está com mal de Alzheimer. Você é um ser humano normal. Isso vai... Horas vão quicar na sua mente, não tem jeito. A questão é como eu vou lidar com esse pensamento que está vindo sobre mim. Então é uma situação que às vezes nós estamos confundindo. Mas eu lembrei que há 50 anos atrás foi feito um aborto. Você só lembrou. E é normal que lembre mesmo, porque está lá registrado. Na sua memória isso está registrado, não foi apagado. É um caso dessa senhora, dessa moça aí. Ela tomou a decisão dela e decisão traz consequências. Seja para o bem ou para o mal, as consequências vêm. Então também a gente tem que saber lidar com as nossas consequências. Eu acho que a culpa, como já bem disse aqui, aquela culpa hipotética, que não existe, mas que fica saltando aos nossos olhos, vamos assim dizer, isso que é o problema. Agora, tem culpas que é erro nosso, imprudência nossa, e temos que conviver com elas. Aí não tem como fugir, pastor Eliel. Vai passar 100 anos e você vai ter que aprender a conviver. Agora também você não vai frear a sua vida em relação a uma culpa que existe dentro do seu coração. Que ela não foi exteriorizada, ninguém conhece ela, só você conhece. Então, isso aí é uma culpa que você tem que ir eliminando da sua vida. Eu acho que, nesse caso dessa irmã, ela tomou a decisão dela. E as consequências foram essas. Uma consequência que ela também não poderia imaginar com o futuro. Muito bem. Não está sendo feito isso aqui, só para a gente botar aqui. Nós estamos minimizando a culpa de ninguém, a dor de ninguém. Tem gente agora querendo se matar por causa disso.
Se você também banalizar isso aqui, você vai ser inconsequente. Quem fizer isso vai estar sendo irresponsável e inconsequente nesse sentido. Isso passa também pela questão do temperamento, pastor Nício, do sentimento. Eu queria falar sobre isso. Tem gente que consegue, pegar isso e traduzir isso em crescimento. Tem outro que já quer uma cama, já quer assumir, já quer... Como é que é isso, pastor Níger? Passa, por isso que é tão subjetivo, né? Porque cada um, o mesmo ato de uma pessoa gera consequências terríveis e o outro ele consegue lidar com muito mais facilidade. Eu acho que a gente tem que caminhar, nosso público é eclético, mas é um público de caráter cristão. A gente tem que caminhar um pouquinho para a questão do cristianismo, senão vai ficar difícil. Eu preciso primeiro pedir perdão, me arrepender. E eu tenho que aceitar o perdão de Deus. Se eu não aceitar o perdão de Deus, aí eu estou me colocando no lugar de Deus, porque Deus me perdoa e eu não me perdoo. Seja objetiva, não seja objetiva essa culpa. Eu não quero psicanalizar aqui, não quero sofisticar demais, mas em muitos casos tem um delírio de grandeza. É como se eu tivesse que controlar o futuro. Eu estou com uma pessoa, aí tem o ciúme de uma pessoa, aí no final não dá certo, mas ela vai muito bem, eu não vou bem. Meu Deus, eu tenho que virar Deus, a gente vai voltar para isso aqui. Eu tenho que saber tudo, eu tenho que prever tudo. Não tem como, gente. Normalmente isso acontece numa fase da vida que você está em formação, tem 20 e poucos anos e tal. É normal que você cometa equívocos. Naquele momento nem é um equívoco, depois se mostra um equívoco. Como é que a gente vai lidar com isso? Então vamos ficar presos, vamos ficar travados nesse negócio. Ser cristão é entender o sacrifício de Cristo. Quando alguém disse, e a doutora Sayonara foi contra, eu corroboro com ela, também sou contra, de que não tem como se livrar do sentimento de culpa. Mas calma aí, não é o que o cristianismo diz. Assim eu tenho que ter cuidado para mim não caminhar para anular a obra de Cristo. Na cruz do Calvário, meu pecado foi crucificado, a minha culpa foi levada. Não significa, também concordo, estou falando aqui, concordando, corroborando com todo mundo aqui, com o Ailton. Não é que vai apagar, não é amnésia. Papai do Céu em nenhum momento promove amnésia. Até para promover amnésia não tem crescimento. Sim. Então eu tenho que lembrar mesmo do que eu fiz. Mas eu não posso lembrar travado por aquilo. O texto citado de Filipenses, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo. O prosseguir, o caminhar. O reconstruir a vida. Se eu fico preso, e falando com todo o carinho do mundo, a nossa amada que fala agora, que ela nesse momento ela está sozinha, ela fica presa a um relacionamento que não existe. Essa pessoa tem um outro casamento, ela está travada no passado, não permite ela ter um outro relacionamento. Conhecer uma outra pessoa, porque todo mundo que vier, meu pastor e amados, ela vai comparar. Ela vai comparar. Aí a comparação fica irreal, sabe por quê? Porque eu estou comparando uma pessoa, um ser humano real na minha frente, com defeitos, com alguém idealizado. Que aquela pessoa, casa com ele para descobrir. Casa com ele para descobrir quem é o tal, do camarada. Idealizar não pode. Então, volto a dizer, errei. Não é banalizar o erro, é o arrependimento sincero. Senhor, tem misericórdia de mim. Paulo fala em Coríntios que o arrependimento segundo Deus, a tristeza segundo Deus, produz arrependimento e vida. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Olha que a diferença do arrependimento sincero e o remorso. Então, Senhor, eu errei, me perdoe. Mas agora é hora de aceitar o perdão de Deus e caminhar. Pois é, e aí queria voltar aqui numa parte aqui, já eu quero voltar aqui ao melodia.com.br, quero voltar aqui, doutora Sayonara, da gente também colocar, aí o pastor Edilson só passou, eu queria voltar para a gente pontuar a questão das consequências também das nossas decisões. Sim. Todas as decisões têm consequências. Boas ou ruins, não tem outro jeito. E a gente tem que tomar as decisões e arcar também com as consequências, não, doutora? Sim, claro. Bom, eu matei e tô preso. Podemos ter ouvintes agora que estão precisando passar ainda um tempo, né, nesse cárcere, mas assim, pode ser um cárcere físico e um cárcere de emoções ou só um cárcere físico. Porque eu entendo que eu cometi o delito. Hoje eu conheço o Senhor. Mas existe uma consequência para aquilo. E eu preciso pagar por essa consequência. Então, eu preciso. Então, assim, existem temperamentos, vocês falaram, e é verdade. Existem pessoas que tomam isso e vão adiante. Outras paralisam, né? Se vitimizam. Mas é porque eu não queria ter feito aquilo, eu não quis. Mas você escolheu e fez. Então, eu tenho consequência para as minhas escolhas. O pastor falou agora há pouco, ali, pastor Carlos. E realmente tem consequências. Quais são elas? Eu preciso assumir. E o pastor também falou, assumir o quê? E seguir em frente, né? E vamos falar um pouco da parte da saúde mental aqui. A gente tem algumas coisas que precisam acontecer, né? Reconhecer o seu erro.
sair da vitimização. Eu estive conversando, eu sou mentora de saúde emocional e sou, porque realmente eu tenho uma experiência que posso trazer para a mulher. Como eu estava conversando com uma cliente minha e ela abordou um assunto e eu falei, olha só, eu tenho esse equívocos do meu passado. E você sabe o que eu fiz com ele? Eu fiz isso que eu estou fazendo agora. Trazendo essa experiência para o crescimento do outro. Porque eu cresci com isso. Reconhecer seu erro. Se arrepender dele. Se perdoar, buscar o perdão de Deus. E esse se perdoar, novamente, eu quero repetir para vocês. É o me desculpar, me desfazer da culpa, né? Me responsabilizar, porque existe a consequência e eu preciso arcar com a consequência disso. Vamos voltar, o filho do Davi morreu, né? Foi uma consequência e ele arcou com isso. Consertar, se você puder consertar, há coisas que você pode, sim. Atropelei uma pessoa porque eu estava no celular. Eu vou fazer, pode ser que não vai voltar essa pessoa a andar, normalmente talvez não. Mas todo o resto eu preciso trazer como conserto, pagar uma fisioterapia, acompanhar o que eu posso fazer. Enfim, isso é um conserto que eu ainda posso fazer. Então, se tiver condição, consertar. E seguir livre da culpa. Transformar essa culpa em uma experiência de vida, onde você não vai voltar a repetir aquilo porque você já aprendeu. Mas fora isso, vitimização te deixa no cárcere da culpa, realmente. Tá aí. E aí, pastor Hilton, a gente está discutindo aqui já há mais de 50 minutos e as participações estão chegando aqui. Outro ouvinte diz aqui, debate fundamental para nós. Eu, às vezes, me sinto culpado por meu filho ser hoje homossexual, pelo fato de que eu era espírita e acabei envolvendo meu filho, até chegar ao ponto que confesso que tem horas que me sinto super, hiper culpado por causa disso. Olha que negócio, uma questão da decisão de alguém. Como é que você comanda a decisão de alguém? É um negócio assim, veja que essa questão de culpa, ela transcende qualquer movimento mental, comportamental, isso sai de toda a esfera. Como é que você vai controlar a opinião, o desejo e a decisão de alguém, pastor? Perfeito. Na verdade, o sentimento de culpa dele provavelmente se vem porque ele dentro da formação do seu filho, ele talvez esteve presente num meio em que isso era extremamente comum. Aquilo era normal, a convivência com pessoas por essa opção sexual. E aí talvez o fato dele levar essa culpa para ele é justamente porque ele é o pai, ele é aquele que deveria nortear o caminho, é aquele que deveria conduzir. E aí hoje, talvez com uma consciência melhor como ele já está tendo, ele leva essa culpa. Só que é como você falou aqui, acho que você foi preciso. Nós fazemos as nossas escolhas, até porque existem pessoas que não crescem dentro desse contexto, mas optaram por isso. Optaram por esse tipo de vida, por essa opção sexual. Então, quer dizer, é uma opção. A pessoa ela vai optar, apesar de tudo aquilo que aconteceu. Como, por exemplo, nós conhecemos pessoas principalmente a gente que lidar com uma igreja dentro de uma comunidade, que cresce dentro de uma família onde a maioria das pessoas estão envolvidas no crime, mas ele opta por não querer ter aquela vida. E aí, se essa opção realmente se manifestar, ele vai conseguir romper. É claro que existem vários fatores externos que vão corroborar para que ele possa não vir tomar aquela decisão. Mas é muito importante, querida, que é como nós temos falado aqui. Pode ter havido falhas, pode ter havido erro, mas a gente não tem como voltar atrás. A gente precisa aprender, de fato, ser resiliente, encarar, assumir até onde a minha culpa vai. E, a partir dali, eu tenho, como a doutora falou aqui, acho que muito legal, porque as pessoas se vitimizam demais, realmente. E a gente precisa assumir, não, olha, eu errei, eu falhei aqui, mas aqui não foi, e agora eu preciso, o que eu posso fazer para que daqui para frente eu possa ter uma postura diferente. Mais uma vez dizendo para você, as consequências a gente leva, não tem para onde fugir. Mas entrando dentro da questão do cristianismo, eu acredito que você esteja, o Senhor te perdoa. Não há mais culpa sobre a tua vida. E se houve alguma falha no processo, e vai haver, e ninguém aqui pode dizer assim, eu fui perfeito em todos os processos. Não tem isso. Todos nós falhamos em algum momento nesse processo. E aí a gente tem que aceitar a nossa humanidade, aceitar que nós não somos Deus, que nós não sabemos tudo e que em algum momento a gente realmente vai falhar. Mas a gente tem que prosseguir.
Não podemos parar. Falhando ou não, a opção da pessoa, eu não posso... havia até um provérbio, só para terminar, pastor Eliel, dizia, havia um provérbio em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos nasceram embotados. Aí ele diz, nunca mais se dirá esse provérbio de Israel. Quer dizer, meu filho não pode levar a culpa do que eu fiz e eu também não posso levar a culpa do que meu filho fez. Então, tenha paz em Deus, em nome de Jesus, querido. Pesquisa do dia. Olha, nós vamos ter que voltar a este assunto o mais rápido possível aqui. Muita gente participando. Nós estamos chegando aqui com o resultado final da nossa pesquisa do dia. Depois de 1 hora aqui praticamente, debatendo este assunto, falando sobre este assunto. E o resultado final está aqui. 55% dizendo que não. Seja sincero, você já conseguiu se livrar da culpa? Da mesma forma que nós começamos. 55%. Nós vamos voltar a este assunto mais rápido possível aqui. Tá? Ficou muita coisa aqui para a gente começar a trazer, porque a sensação que a gente tem, sobretudo para o público que nós estamos falando, é de que falta reconhecer de fato e aceitar o perdão de Deus. Quando não se auto-perdoa, aí complicou o negócio. E aí, a partir do próximo debate, que vamos voltar em breve, a gente já vai falar desse segundo passo. O primeiro passo já foi dado aqui, que você reconhece que errou e tem alguma coisa para resolver. E o segundo é reconhecer o perdão de Deus na sua vida. Aí a gente vai falar nesse segundo ponto aqui, tá bom? Quero agradecer a mesa que se formou para a gente discutir aqui este assunto. Minha querida doutora Sayonara Marques, da PIB do Recreio, na rua Helena Manela, 101 no Recreio. Obrigado, querida, pela participação com a gente. Obrigada, agradeço muito a vocês. Tema novamente precioso para a gente, com certeza tem apoiado muitos ouvintes que estão aí conosco. Então, para você, querido ouvinte, em nome de Jesus, se sinta perdoado, se sinta liberto, se livre dessa culpa. Entre nesse processo hoje e seja feliz, em nome de Jesus. Muito bem. Pastor Edilson Carlos, da nossa querida Assembleia de Deus, no Gato Preto, na rua Ceci, 1577, Gato Preto, São João de Meriti. Obrigado, meu pastor. Pastor Léo, que agradeço. Hoje eu estou sozinho, sem a minha gata. Ai, que Deus abençoe. Mas, para as pessoas que estão sentindo culpa, eu cito o exemplo que Jesus falou para a mulher que foi pega no ato de adultério. Ele escreveu o pecado dela, talvez, na areia, porque na areia pode se apagar. E ele disse, vai, não peca mais. Vá, esqueça o pecado. Vai em frente. Tá aí. Meu querido pastor Ailton Siqueira, da minha igreja Batista Nova Filadélfia, em Campo Grande, na rua Almirante Grãofield, 415, em Campo Grande. Obrigado, meu pastor. Muito obrigado, meu pastor, e uma honra poder estar aqui. Só quero deixar registrado que ontem foi um dia muito especial. Foi. Né, o dia do aniversário da sua gata. Da minha gata. Isso. Lá, né? Já completou 50 anos e eu quero deixar aqui registrado que ela é um presente de Deus para minha vida, que eu a amo muito e que eu sou um homem melhor por causa dela na minha vida. Te amo, meu amor. Deus te abençoe. Muito bom, muito bom. Logo mais às 10 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando logo mais o pastor Pedro Paulo Matos, da Igreja Betânia Church, em Nilópolis. O pastor Níger Martins é pastor da nossa querida Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura. Pastor Níger, obrigado, irmão. Eu que agradeço, pastor Léo. O Ailton que não fale da Adriana não, que depois ele vai ver o sentimento de culpa, cara. Ele que esqueça dela, vai ver só. Um fim de semana de paz a todos, Deus abençoe. Maravilha, quero agradecer também hoje aqui a presença da minha querida Rosânia Malé, visitando a gente junto com o Demétrio. Obrigado pela presença de vocês aqui, assistindo ao nosso debate aqui. Obrigado. Obrigado, Luciano Severo. Vem aí, o Edinho Lobo comandando Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Amanhã, de 8 às 11, tem César de Andrade comandando o Sábado Não Para. E às 11, estaremos aqui com mais um debate na Melodia. Boa tarde, boa sexta. Obrigado, gente. Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família.
Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.